Graça e paz, guerreiros, série Descortinando o Adventismo, volume 2, vídeo 6. Hoje a gente vai falar sobre um assunto, obviamente todos os assuntos são extremamente importantes, mas esse aqui é algo bastante importante também para a gente entender o que Paulo acreditava a respeito desse assunto, o que ele ensinava a respeito desse assunto, sobre o sábado, e a forma com que ele colocou isso, né, nas cartas dele, tá? Então, assim, como é que vai funcionar, gente? A gente vai dividir em duas partes, tá? Então, o sábado nas epístolas, primeiro a gente vai falar de uma visão geral do sábado nas epístolas. Por quê? Porque é preciso a gente ver antes o cenário todo, tá? Para depois entrar nas cartas e nos versos mais específicos sobre o sábado. Então, primeiro a gente vai ver sobre, assim, digamos, a questão toda da dinâmica entre a nova e a velha aliança, né, na visão de Paulo, tá? E depois a gente vai entrar naqueles versos que falam cirurgicamente a respeito da questão do sábado, mas isso no próximo vídeo. Então você não pode perder essa continuação aqui, tá? Não perca nenhum vídeo, tá? Vai ser forte o negócio aqui, mas vamos lá. Antes de a gente começar, recadinho de praxe. Aliás, se você não gosta de ver os recados, pula 5 minutos para frente, tá? Mais ou menos. Então, quais são os recados? Se você quiser adquirir o livro Descortinando o Adventismo volume 2, vá até o site descortinandoadventismo.com. Lá você encontra também o volume 1, se ainda tiver. Se não tiver, a gente vai fazer uma outra edição em breve. Se tiver à venda lá é porque ainda tem, tá? Tá quase esgotando. Se já não esgotou, vai depender do feedback da minha equipe ali. Mas se esgotou, a gente vai colocar a venda rápido, tá? Novamente, a gente vai imprimir rápido e já vai colocar a venda. Então, assim, vai lá no site. Se tiver lá, tá à venda, tá bom? O volume 1, o volume 2, e você tem a opção também de entrar na loja Descortinando Adventismo e comprar uma camiseta. Tem umas camisetas bem bacanas ali, dá uma olhada, tá bom? Então, assim, gente, o que a gente vai fazer também todos esses vídeos, como eu tenho falado ali, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um sorteio, tá? Vamos sortear 4 livros por vídeo, tá? 2 livros no Instagram e 2 livros no YouTube a gente vai fazer. Então, hoje no Instagram, como que vai funcionar? Para você que ainda não viu a respeito disso, eu vou sortear aleatoriamente esses 2 livros, tá? E vai ser de que forma? Você vai ter que comentar no vídeo de hoje, tá? Vídeo 6. Você vai jogar ali um comentário que é Jogo da Velha. Vou te falar, pera aí que eu anotei aqui. Antes que eu me esqueça, segura aí. Hoje é Jogo da Velha, Romanos 14, 2.5. Inglês, esqueceu, né? Bom, às vezes acontece. O Jogo da Velha, né? Hashtag Romanos 14, 2.5. Romanos 14, 5, tá? É isso que você vai escrever ali, você vai comentar. Se você quiser colocar algum outro comentário, você pode também, não tem problema, tá? Mas você precisa colocar essa hashtag, Romanos 14, 2.5, beleza? Pode comentar mais do que uma vez? Pode, até no máximo 5 vezes, não mais do que 5. A bebida de hoje é Jupina, refrigerante que eu comprei aqui, muito bom. Beleza? Aí eu vou perguntar ali, pedir para os meus filhos escolherem cada um deles um número entre 1 e, seja lá qual for o último comentário, e vou filmar, jogar nos stories, blá blá blá, tá? Vocês vão ficar sabendo. Eu vou comentar eu vou mandar um inbox, um direct ali para vocês no Instagram dizendo que você ganhou, ou alguém da minha equipe vai fazer isso e vai pedir ali o teu endereço pra gente enviar o livro, beleza? Instagram,
É isso, fechou. No YouTube, mesma coisa de sempre. Os 2 melhores comentários vão levar o livro. Ah, mas o cara ganhou 2 vezes. Comentou e foi excelente comentário, depois ele comentou de novo e foi excelente de novo o comentário. Bom, ele só pode ganhar uma vez, tá? Continua comentando, mas infelizmente, né, é um por pessoa, senão tem uns caras bem inteligentes que comentam ali nos meus vídeos, fazem uns comentários muito bons, tá? Graças a Deus o nosso público aqui tem um padrão alto. Bom, então, gente, é isso que vai acontecer, beleza? Aí eu também vou responder ele, ó, você ganhou e tal, e você vai saber. Se você ganhou, você só fique atento ali nas suas mídias sociais, no YouTube também, que a gente vai responder para você dizendo que você ganhou. Você vai ter que mandar teu endereço pro nosso e-mail. Também bata uma fotinho, joga nos stories. Ah, tô assistindo, ou comprei o livro, tô com o livro, bate foto. Eu tô repostando uma galera que tá comprando o livro ali, o volume 1. Eu fiz bastante isso esse ano. E o pessoal tá me marcando ali, eu reposto e tal. É bem legal para saber, né? As pessoas, que tipo de gente que está comprando, né? Da onde, tá bem legal. Então, é isso aí. Me siga no Instagram para você poder fazer parte do sorteio e também para você me postar ali, me marcar nos stories, beleza? É isso, gente. Último recadinho, vai direto à Amazon se você comprou o livro volume 1 ou o volume 2, talvez ele esteja à venda na Amazon, a gente ainda não sabe se vai estar ou não, mas no nosso site sim. Mas na Amazon pode ser que o volume 2 não esteja lá. Se tiver, pode comprar, tá? Se não tiver, enfim, volta pro site. Mas vai no volume 1 e deixa uma avaliação bacana. Se tiver o volume 2 lá também, você comprou e já leu, eu não quero que você faça nada que você não achou, né? Você comprou o livro, leu, gostou, boa, achou sensacional, beleza, deixa uma avaliação. Se você não gostou, deixa a tua avaliação, não tem problema, tá? Eu quero que você diga, me dê o teu feedback. Claro que seria melhor uma boa avaliação, é óbvio, né? Até para ajudar a gente a divulgar mais o trabalho, mas não tem problema. Se você não gostou, deixa teu comentário ali, deixa uma avaliação. E a gente vai levar em consideração ali todas as avaliações e tudo mais, tá bom? É isso então, gente. Vamos lá, vamos cair dentro aqui do vídeo 6, né? Sobre a questão do sábado nas epístolas. E assim, te prepara, hoje o pau vai quebrar. Vai quebrar bonito. Vai quebrar bonito por quê? Porque a gente vai falar muito hoje mais sobre a graça. Então assim, é algo... A graça, ela esmaga a lei de uma maneira com classe, né? Então assim, é um quebra-pau, mas é um quebra-pau classudo, né? Que Paulo infringe ali em todos os legalistas, basicamente, cristãos judaizantes. Mas a gente vai entender tudo isso, calma. Primeiro fazer uma visão geral, depois daqui a 3 dias, às 8h01 da noite, novamente, a gente vai estar lançando a parte 2 aqui dessa questão das epístolas, que é mais especificamente sobre o sábado nas epístolas. Hoje é mais uma visão geral, beleza? Então assim, gente, como é que funciona? Se você conhece bem o Novo Testamento, você sabe que as obras-primas, né, de Paulo que falam a respeito do Evangelho da Graça de Jesus são 2. A carta de Romanos e a carta aos Gálatas, tá? Essas são as obras-primas, mas ele fala em várias das cartas dele, ele fala sobre essa dinâmica entre a velha e a nova aliança, sobre a graça, e às vezes ele é mais incisivo, mais cirúrgico, e é o que a gente vai trazer no próximo vídeo, mas no vídeo de hoje é mais geralzão. Então assim, a gente vai falar bastante sobre Romanos. Por quê? Nós vamos falar sobre Romanos, vamos falar sobre Hebreus, Gálatas, Filipenses, Colossenses e Efésios, tá? Mas Romanos, a gente vai falar mais sobre Romanos. Por quê? Porque a carta aos Romanos é uma carta que a Igreja Adventista utiliza alguns versos ali fora de seu contexto para poder enganar os seus membros e pescar membros de outras igrejas, tá? A gente vai então entrar nessa questão aqui hoje para explicar para vocês o contexto desse negócio aqui, para que você entenda que não é isso que estão te explicando aí na Igreja Adventista, tá tudo errado, tá? A gente vai provar isso aqui hoje para vocês na palavra, tá?
Então, Gleison, mas lá na minha igreja adventista eles também falam que vocês distorcem. Então, se um diz que eu distorce, outro diz que o outro distorce, como é que eu fico? É melhor eu ficar onde está minha família, que vai desde que eu sou pequenininho e eu confio no meu pai, confio na minha mãe. Não tem problema, amigo. Vai, continua indo. Tá? Agora, eu aconselho você a pensar por si mesmo. Então, como que você descobre quem está certo e quem está errado? Usando a cabeça. Tá? Então, veja o que faz mais lógica, ore. Obviamente, tem um fator espiritual que é bem importante, talvez mais importante. Então, ore bastante, tenha um relacionamento com Deus, Ele vai te mostrar, tá? Mas Ele já me mostrou que é o sábado. Não foi Ele que mostrou. Então, se você está achando que Deus te mostrou que é o sábado, não foi Ele, tá? Porque foi alguma outra voz aí que se passou por Ele. Não é, gente, tá? A gente já provou até aqui. Na verdade, se você acompanhou todos os dias até agora, você sabe. Não tem como ser, tá? Mas a gente vai entrar mais a fundo hoje. Beleza? Então, essa série tá cheia de conteúdo. Enfim. Vamos lá. Então vamos falar sobre a carta aos Romanos. Mas o que acontece? Primeiro vou começar com a carta aos Romanos. Mas olha só. Quando eu estava na igreja adventista, deixa eu fazer um background aqui, um pano de fundo aqui para vocês entenderem algumas coisas. Quando eu estava na igreja adventista, o que acontecia? Eu li alguns livros ali do Novo Testamento, principalmente cartas de Paulo, e eu não entendia várias coisas. Eu não conseguia entender várias coisas. Eu forçava a entender, mas eu não entendia. Por quê? Porque eu estava tentando entender aquelas coisas debaixo das lentes adventistas. E não fechava. A conta não fechava. Tá? Mas eu deixava passar, né? O que vai fazer? Então, assim, quando a gente participava ali eu e minha família, participava de ambientes adventistas de estudo, pequenos grupos, ou até mesmo eu tinha um pequeno grupo na minha casa, mas assim, escolas sabatinas, esse tipo de coisa, né, onde é mais estudo. O que eu via? Eu notava que mesmo sendo adventista, tá? Porque é um negócio muito escancarado, eu notava que os professores da escola sabatina, eles distorciam demais, assim, tipo assim. Sabe aquele negócio que você tá ali, você tá tentando acreditar, porque você tá ali, você já abraçou a ideia, né? Você tá até torcendo pro cara, pra ele ir bem, né? Ali, porque você comprou todo esse pacote adventista. Mas você pega e chega num ponto e você fala, meu Deus, cara, mesmo, né, tentando ao máximo, eu não tô conseguindo ver, né, dessa maneira que esse cara tá me passando, não faz sentido. Então, o contorcionismo teológico, as distorções eram aparentes, totalmente claras, assim, deixava até os membros meio encabulados às vezes, sabe? Porque era um negócio pesado. Tem que ser, né? Senão não passa ali. Então, gente, o que acontece? Nesses ambientes de estudo, as pessoas, 95% das pessoas estão ali para socializar, cumprir tabela, tá? Não estão ali para realmente entender o assunto. Não, tá ali, tá, às vezes faz algum comentário, pois é. Balela. Ninguém tá realmente interessado. Pouca gente, tá? Tem sim, tem os que realmente se interessam. Esses aí que se interessam bastante pelo estudo da Bíblia, eles acabam se tornando obreiros ou pastores, né? E aí acabam sendo engolidos pelo sistema adventista, tá? Ou isso, ou o cara já tem uma mente tão cauterizada que ele simplesmente não enxerga mais, ou não quer mais enxergar, né, as verdades, e ele não tem apetite para nadar contra a maré ali adventista, contra parentes, contra, enfim, perder o emprego, perder a plataforma, o que é o caso de, eu posso falar francamente aqui, todos os apologistas adventistas. Não é possível que esses caras não saibam da verdade. Não é possível. Eu acho muito difícil. Tem a possibilidade? Tem. Mas, enfim. Eu acho que eles se auto-enganam. Mas vamos lá. Porque eles precisam da plataforma. O fato, gente, é o seguinte. O contexto desses versos que eram apresentados para nós ali, eles raramente eram levados em consideração.
tá? Não era levado em consideração o contexto. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, antes de a gente entrar na carta aos Romanos. Por que, tá, que até os dias de hoje, é uma coisa tão ridícula, é infantil até, tá, o exemplo que eu vou dar aqui, mas é usado descaradamente, na maior cara de pau, dentro da igreja adventista, por todos os pastores que querem falar sobre esse assunto, etc. Por que eles insistem em dizer que Paulo guardava o sábado? Utilizando um verso que só diz que ele ia na sinagoga aos sábados. Sim, de fato, como de costume. Mas era o costume dele fazer o quê? Converter os judeus daquelas sinagogas. Ele estava lá para falar sobre Jesus, para converter aquelas pessoas. Que dia que ele poderia encontrar essa audiência que ele queria, que eram os judeus que ele queria converter? Tinha que ser no sábado. Você está entendendo? Então o contexto, ele não fala nada nesse verso, a gente já vai ler ele. Não fala nada sobre a guarda do sábado. Ele fala que Paulo ia na sinagoga aos sábados, tá? É a mesma coisa que eu começar a ir agora nas igrejas adventistas aos sábados, chegar lá e começar a debater. Aliás, não é uma má ideia, né? Mas vão acabar me apedrejando. Mas ir lá e começar a debater com os caras. Vocês estão enganados, gente. Esse negócio aqui estão sendo cristãos judaizantes. Não funciona, né? Colossenses 2,16, Romanos 14,5, Gálatas 4,10, 8 a 11. Então, assim... então, tipo assim, o cara ia lá para isso, tá? Para debater e para converter os judeus ao cristianismo. Então, o que a igreja adventista faz? Ela tira esse negócio completamente fora do seu contexto e fala, tá vendo aí, Paulo ia lá no sábado, tá vendo? Cara, é risível. Não tem como você levar esse negócio a sério. Olha lá, vamos ler o verso? Vamos lá. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas escrituras, explicando e provando que o Cristo... Na verdade, ele falou, segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga. E por 3 sábados discutiu com eles... Ou seja, a gente só pode ter certeza que de 3 sábados que ele foi à sinagoga para fazer o que ele está fazendo aqui, tá? Ele poderia ter ido em outros dias também na sinagoga, talvez eles tinham algum outro tipo de evento, de atividade nos outros dias, mas ele ia lá, né? A tendência era ele ir mais no sábado, por quê? Na verdade ele só falou de 3, mas tudo bem. Por quê? Porque era nesse dia que ele encontrava essa audiência, então talvez ele não foi nem mais do que 3 sábados, tá? A sinagoga. Talvez ele só foi 3 sábados. Você está entendendo? Então não dá pra gente ir além do texto. Pode ser que foram mais? Pode ser. Mas pode ser que o costume dele era ir às sinagogas, porém, somente em 3 sábados ele foi no sábado. E as outras vezes que ele foi para lá debater com os caras, com menos gente, foi em algum outro dia. Mas durante 3 sábados ele debateu, discutiu com eles ali. Bom, com base nas escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Ele dizia, este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, tá vendo? Bem como muitos gregos, tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Atos 17, 2. Então, assim, o contexto não é a guarda do sábado. Vocês estão entendendo, gente? O contexto aqui não é a guarda do sábado. E nem dá para você pegar como uma informação incidental. Tá bom, o contexto não é a guarda do sábado. Mas aqui ele comenta sobre isso também e dá pra gente pegar. Não dá. Tá? Porque não dá pra gente tirar disso aqui que Paulo guardava o sábado. Não dá. Tá? A verdade é essa. Aliás, se a gente lê 1 Coríntios 9, 19 e 21, a gente vai ver qual era a motivação de Paulo. Olha lá. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Pelo amor de Deus. Né? Mais claro do que isso. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Então ele ia lá. Ele tinha jogo de cintura. Paulo foi, não por menos, né? Ele foi o maior evangelista de todos os tempos. Por quê?
Porque o cara sabia como abordar, ele tinha, né, diplomacia, meio que a malandragem ali, de chegar e convencer as pessoas, a princípio diminuindo a resistência deles, fazendo algumas coisas parecidas com o que eles faziam. Então, fui até a sinagoga, foi no sábado. Chegou lá, pronto, começou. Vai colocando aos poucos ali, a ideia dele vai convencendo. Vamos lá. Olá, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que... Muito claro. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo. Meu Deus! Isso aqui, não, eu nem ia falar sobre isso, mas olha a diferença que ele faz entre a lei de Deus, ou seja, a lei do Antigo Testamento, e a lei de Cristo, a lei do Novo Testamento. Ele não está debaixo mais da antiga lei de Deus, entre aspas, mas sim debaixo da lei de Jesus, a fim de ganhar os que não têm a lei. Então você está vendo que tem uma diferença aí, tá? Entre essas duas leis aí. E Paulo estava debaixo da lei de Cristo. 1 Coríntios 9, 19 e 21. Bom, então vendo isso fica difícil, né? Não entender o contexto, que é claro que não era esse, né? A guarda do sábado nunca. O contexto é, ele ia às sinagogas, como de costume, para convencer esse povo aí. Tá? E por 3 sábados ele fez isso, talvez foram mais, talvez não, mas o que menciona é 3 sábados. Bom, então vamos lá, vamos entrar agora com a carta aos Romanos. Olha lá, Romanos 10, 4. Né? Vamos começar com esse porque é meio que emblemático. Assim. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Bom, entenda, gente. Como eu não tinha as 2 premissas que eu vou passar para vocês aqui agora, que anota esse negócio aí, tá? Mais uma vez, mais uma chave que eu tô dando para vocês aí, tá? Eu não tinha uma premissa muito importante de interpretação bíblica, tá? Que eram duas premissas. A primeira, e que eu passei a ter e por isso passei a entender agora bem melhor a Bíblia, né? Principalmente o Novo Testamento, que eu não entendia direito. Mas basicamente 2 premissas. Quais são? Primeira, contexto. Que a gente falou aqui agora, vocês já entenderam, pelo exemplo que eu dei. Contexto, extremamente importante. Você tem que entender qual é o contexto. E segundo, qual é o segundo ponto que você precisa também saber, tá? Para entender o que a pessoa escreveu naquela carta ali. O público dela. Quem era o público dela? Qual era o contexto? Se você entender souber essas duas coisas, já se torna bem mais fácil de entender o que essa pessoa está querendo dizer. Bom, vamos dizer que você fosse um detetive, tá? E você está querendo decifrar um mistério de uma carta que alguém deixou, mas essa pessoa já morreu. A pessoa já morreu, ela deixou uma carta, né? Que é o caso de Paulo, né? Morreu, deixou uma carta, deixou várias cartas. Bom, a gente está tentando entender essa carta. Se você é um detetive, você vai tentar entender o quê? Qual era o contexto? O que essa pessoa estava vivendo quando escreveu essa carta? Sobre o que ele está falando exatamente, né? E para quem ele escreveu essa carta? Quem era a pessoa que recebeu a carta? No estudo da Bíblia, do Novo Testamento e da Bíblia toda, na verdade, você precisa saber isso daí também. Qual era o contexto e qual era o público, para quem ele estava falando. Parece óbvio, né? Pois é, muita gente não faz esse estudo, não usa essas premissas básicas para entender a Bíblia. Aí fica difícil, que é exatamente o que acontece na Igreja Adventista. Bom, então assim, no caso, né, das cartas de Paulo, essas pessoas para quem ele estava escrevendo, esses grupos, né, eles tinham que tipo de cultura e passado histórico? No que e em que eles acreditavam antes de entrar em contato com o apóstolo Paulo? Então essas perguntas são de extrema relevância para que a gente possa entender exatamente o que o autor da carta está tentando passar para nós, né? Ou no caso para aquele grupo e por tabela para nós também que estamos estudando a carta dele. Então, gente, vamos entender de quem era formada
essa igreja de Roma. Quem estava na igreja de Roma? Tá? A gente precisa entender isso aqui para entender o que ele está dizendo, e daí vocês vão entender os versos ali que a gente vai ler daqui a pouco e vão entender o porquê que o que a igreja adventista explica a respeito de alguns versos está totalmente fora. A igreja de Roma, ela era uma igreja mista. Ela era composta de judeus recém-convertidos ao cristianismo e gentios recém-convertidos ao cristianismo. Tinha os dois grupos, tá? Então, quando Paulo escreveu a carta, ele tinha que ser bastante cuidadoso, porque ele estava lidando com dois públicos completamente diferentes, mas que congregavam juntos. Entendeu? Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que tentar, ao máximo, não ofender um grupo, mas principalmente ele, né, tentava resguardar mais aquele pessoal que era judeu. Digamos assim, era mais fácil um não judeu se converter ao cristianismo do que um judeu. Era mais fácil. Então, quando essas pessoas, esses antigos judeus eram convertidos, ele tinha muito cuidado em não tentar, assim, muito cuidado em não ofender essas pessoas, tá? Então ele ia com calma. Algumas vezes ele dava umas alfinetadas, assim, pum, mas daí já batia, soprava, né? Aquela história do bate a sopra. Mas assim, ele tinha essa perspectiva dos dois grupos ao mesmo tempo, tá? Então, algumas vezes na carta aos Romanos, fica um pouco confuso o que Paulo está querendo falar. Se você não souber disso, você não vai entender essa carta. Você precisa saber desse negócio aqui, tá? Bom, vamos lá. Olha aqui o que Paulo diz, só para você ver como isso é verdade, a gente vai provar. Olha só. Capítulo 1. Olha o que Paulo faz. Primeiro ele se dirige aos gentios. Olha lá. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Entre os demais gentios. Entre os demais gentios. Ficou claro? Ele está falando com os gentios, certo? Romanos 1, 13. Já no capítulo 2, o público dele mudou. Ele já está falando, né, para o outro grupo que faz parte da mesma igreja, que é quem? Os judeus recém-convertidos. Olha lá. Ora, você que leva o nome de judeu, ele está falando de quem? De um judeu, óbvio. Apoia-se na... recém-convertido. Apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. Por quê? Essas pessoas, esses judeus recém-convertidos, muitas vezes eles resistiam muito a assim, não querer abandonar suas antigas práticas judaicas. Então, o que Paulo está dizendo? Olha lá. Ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, se está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade, então você que ensina os outros não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha na lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Então, aqui ele está começando a criar uma base de argumentação. Primeiro, para dizer que é mentira que esses caras que tanto se orgulhavam na lei, guardavam a lei, porque eles não conseguiam guardar. Vocês já vão entender esse negócio aqui. Mas assim, vocês estão entendendo? Então tinha esses dois grupos, a gente provou que tinha esses dois grupos, e ele falava com os dois grupos, alguns versos eram para um grupo, outros versos eram para outro grupo. Mas a carta era lida. Como é que era feito o negócio ali da carta de Paulo? Ele enviava uma carta para uma igreja, alguém pegava essa carta, reunia todo mundo e lia. Lia em voz alta para o povo da igreja. Tá? Era assim que funcionava. Então olha lá o capítulo 3. O que ele faz no capítulo 3? Agora ele inclui os dois grupos e ia dar umas alfinetadas ali. Olha lá. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus.
Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Parece um pouco ríspido assim o que ele está fazendo, mas a estratégia de Paulo aqui, o que é? Colocar tanto o grupo judeu quanto o povo gentil no mesmo nível, não importando se o cara conhecia a lei antes e outros não, né? Por quê? Porque ele queria evitar que um grupo, presta atenção nisso, ele queria evitar que um grupo se exaltasse sobre o outro grupo, tipo, se achasse, você não conhece nada da lei, eu conheço. Ou então, né, o contrário, o cara falar, não, mas vocês aí foram escravos da lei, a gente foi direto pra graça, entendeu? Tipo umas coisas bestas assim, mas convive e sabe como é que é. A pessoa congrega junto, né, começa a surgir alguns conflitos. E ele queria o quê? Não, gente, vocês todos são pecadores, vocês todos carecem da graça de Deus, tá? Mas existe uma solução pro caso. E é o que ele tá tentando dizer ali, tá? E diz muito bem, na verdade. É uma obra-prima essa carta aqui. É muito forte, tá? Mas assim, é um pouco difícil de entender alguns pontos. Bom, no mesmo capítulo, né, ali do capítulo 3, mais à frente, o que Paulo diz? Ele se foca na graça da nova aliança. Você viu? Ele está preparando todo o terreno. E já agora ele vai começar a largar as bombas. Então ele se foca na graça da nova aliança em detrimento do legalismo da antiga aliança. Então a graça se sobrepõe completamente sobre o legalismo. Olha lá. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio... Nossa, mais claro do que isso. Gratuitamente por sua graça. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Bom, o que acontece? Só que ele estava... Você viu que agora ele deu uma paulada, ele jogou muito a graça em cima da lei. Né? Ele diminuiu totalmente a lei. Então o que ele faz agora? Agora é hora de assoprar e dar uma acariciada nos judeus. Olha o que ele fala agora. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Bom, aqui já é um verso que é usado pela Igreja Adventista, então vamos falar um pouquinho sobre esse negócio aqui. Essa palavra confirmamos, tá, não tem o sentido que que a Igreja Adventista tenta colocar ali, tá? Confirmar não é dizer continua sendo válida, não. Confirmar no sentido de foi preenchido por Cristo, ou seja, a lei ela teve um objetivo, ela teve uma intenção que era apontar para Cristo. Quando Cristo veio, ele preencheu. Você viu o primeiro verso que a gente leu ali de Romanos, o fim da lei é Cristo. Então, a lei ela cumpriu a missão dela. Então, é confirmado, ó, isso aqui não foi todo inútil essa lei. Não foi. Ela serviu como uma sombra apontando para Cristo. Ela serviu, ela teve um propósito. Por quê? Porque as pessoas daquela época precisavam da lei, porque o povo tinha... As transgressões eram absurdas. Assim, os caras faziam um monte de loucura. Até hoje fazem, né? Mas como se assim... Não tinha parâmetro, não tinha regra, não tinha nada. Então falando, peraí, vamos meter essa lei aqui, rígida, tá? Que eles não vão conseguir guardar, eu sei. Mas isso aqui vai apontar para um Messias que um dia vai guardar toda essa lei aqui, tá? E vai ser um varão perfeito e vai substituir ali todas essas pessoas que não conseguem guardar essa lei, né? Morrendo por eles. Bom, então assim, o que a gente pode entender com isso, gente? Que o grupo... Olha só, esse grupo que era judeu e se converteu ao cristianismo, tá? O que era melhor, né? Era o quê? Ter passado pela lei e depois ido para a graça? Ou ter saído direto do pecado para a graça? Eu tenho um amigo que ele na época que eu era adventista, a gente já era amigo, e ele dizia que eu estava numa seita. Às vezes ele soltava uns negócios, você tá numa seita, cara, não sei o que. Você tá louco, você nem sabe o que você tá falando, bicho. Esse cara aí não sabe nada. E de fato ele não sabia nada, mas ele sabia disso, e ele estava certo, né?
Mas ele falava, você tá numa seita e tal. Ah, tá bom. Eu pensava, esse cara aí tá endemoniado, com certeza. Bom, o que acontece? Depois eu, vi que ele estava certo, mesmo sem ele saber o porquê, mas ele estava certo. E quando a gente conversa hoje em dia, eu falo assim, cara, é que você não entende o que é ter passado por uma seita que se diz ser cristã, para depois entrar no reino. Tipo assim, claro, o reino é infinitamente melhor, o reino de Deus. Entender o evangelho do reino, entender o evangelho da graça é maravilhoso. Só que existem alguns costumes, alguns hábitos nossos anteriores que é complicado. Tipo, eles marcam na alma. Então a gente tem que aos poucos ir limpando essa questão. E eu falo isso pra ele, o cara fala assim, tá, mas eu não sei, eu não consigo me identificar com isso, porque eu saí direto do pecado para a graça, direto do pecado para o reino de Deus. E de fato, ele foi discipulado lá pelo Luiz Hermínio. Então, assim, os caras que falam muito do reino, demais, assim, o pessoal do Mevan ali. Então, ele nem sabe o que é essa loucura da lei. Então, assim, os gentios, que ali da igreja de Roma, eles foram direto para a graça. Eles saíram do pecado e caíram direto da graça. Agora, os judeus não. Eles saíram do pecado, foram para a lei e da lei para a graça. Então existe essa ambientação, então assim, os judeus tiveram que obedecer a lei por muito tempo, Mas assim, da mesma forma que o grupo gentil agora, eles não precisam mais se apoiar nessa lei para a sua justificação, Por quê? Porque ambos agora estão livres do ministério da morte da antiga aliança. Então, não importa quem eles eram. O que importa é que ambos estão livres desse ministério da morte, que era terrível. Olha lá o que Paulo diz. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Olha lá. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que tinha pela fé quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Olha lá, mais um verso. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Então, assim, toda essa base da justificação pela fé ali com Abraão, agora ela acaba incorporando também o antigo judeu. Não só o gentio, Então, Abraão, ele é o pai de todos. Tanto dos judeus quanto dos gentios. E a fé que ele representava ali, que serviu como justificação para ele, agora é confirmada em Cristo e engloba todas as pessoas que possuem, que colocam a sua salvação na fé naquilo que Jesus fez na cruz por eles, e não na força do braço deles. Então vamos ver uma ilustraçãozinha do que a gente estava falando ali. Olha lá. Abraão, pai de todos, judeus cristãos passaram por lei e obras, antiga aliança, e graça e fé, foram para graça e fé agora na nova aliança. Os gentios pularam direto, graça e fé na nova aliança, sabe? Então assim, mas Paulo ele vai mais a fundo. Aliás, gente, só um parênteses. Vocês ficam preocupados com obras, Não se preocupem com obras. Mas como assim? Como assim? Pelos seus frutos, conhecerei. Os frutos são as obras. Tá, de fato, pelos frutos conhecereis. Mas não se preocupe com os frutos. Ah, não, agora você pegou de... Como assim? Tá maluco? Não se preocupem. Por que não se preocupem com isso? Porque eu vou te dizer o porquê. Você tem que se preocupar em ter um relacionamento com Deus. Aquele que está grudado na videira vai dar fruto, meu amigo. É impossível não dar.
Se você ficar preocupado com fruto, que é o que os adventistas se preocupam, achando que as obras são frutos e, portanto, eles devem fazer obras para mostrar os seus frutos, eles põem o carro na frente dos bois. Eles tentam forçar uma situação sem ter relacionamento com Deus, com Cristo, e acabam fazendo um monte de besteira. Por isso que eles são vistos como legalistas, hipócritas, religiosos, né, por parte de toda a grande maioria dos evangélicos. Por quê? Porque a gente vê vários escândalos de adultério, blá blá blá, e eles que falam tanto da lei, né, caem muito em adultério. Então, assim, isso claro que acontece em outras igrejas também, mas o que eu quero dizer nessa igreja é demais, tá? Eu sei porque eu fiz parte. É demais o negócio. É feio. E vocês vão saber um pouquinho, daqui a pouco vocês vão saber o porquê que isso acontece bastante lá. Bom, fechado parênteses, vamos lá. Capítulo 5, Paulo entra mais profundo agora. Olha o que ele fala sobre a magnitude da graça de Deus aqui. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Isso aqui é maravilhoso. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Olha o tamanho da graça de Deus. Ele foi buscar a gente lá quando a gente era um maluco, doido, fazendo um monte de besteira no mundo ali. Ele alcançou, a graça dele alcançou a gente ali. Você acha que agora, tendo fé nele, tendo fé, não colocando a fé nas minhas obras, mas nas dele. Então assim, ele está falando, olha a diferença. Ele foi te buscar lá. Você acha que agora, porque você caiu num pecadinho no outro, né? Num pecadinho no outro, não é ficar pecando toda hora, tá? É viver pela graça, debaixo da graça, pela justificação pela fé em Cristo, mas de vez em quando escorrega e cai. Você acha que Deus não vai te resguardar no último dia? Claro que vai. Tá? Essa é a graça de Deus. Agora, a única coisa que vai te botar em perigo, a única não, mas assim, uma das que mais vão te colocar em perigo, de você não ser salvo, é você ficar tentando se salvar pela força do teu braço, e ainda mais debaixo de regras da antiga aliança. Aí você tá com um problema sério, tá? Olha lá. Paulo chega a dizer ainda que o cristão não está mais debaixo do controle do pecado. Olha lá. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Né? Então aquela história que eu falei, acho que no vídeo passado, sobre a ideia de que você tem que forçar agora para pecar, porque o Espírito Santo está ali, está aqui dentro de você agora, né? Te falando, cai fora desse negócio. Daí você às vezes cai, você meio que dá uma forçada para pecar, né? Assim, de maneira consciente estou falando. Os pecados inconscientes é uma outra história. Bom, vamos falar um pouco do capítulo 7 agora, porque olha só. Nesse capítulo, Paulo, o que ele faz? Ele esclarece novamente que tanto o gentio cristão quanto o judeu cristão, eles estão totalmente livres da lei da antiga aliança. Não somente da condenação da lei, tá? Mas também livres de seguir os antigos rituais, festas e simbolismos que faziam parte da antiga aliança, incluindo, obviamente, o sábado, né? Olha lá. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Agora que eu vou falar sobre esse negócio aqui, do adultério dentro da igreja adventista. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus.
Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo de espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. O que ele está dizendo aqui, gente? A gente morreu. Da mesma forma que ele está dizendo aqui, que uma mulher, quando é casada com um homem, ela tem que ficar com aquele homem, ela não pode ir para outro homem ainda, porque senão ela é adúltera. Ela está dizendo a mesma coisa do cara, tá? Paulo está colocando ali no exemplo do homem que morreu, ele está colocando a antiga aliança. E a antiga aliança, sabe, eu estou falando de todos os 613 mandamentos da Torá. 6 mais 1 mais 3 igual a 10 mandamentos, que é o resumo das 613 leis. Então ele está falando de todas as 613 leis. Olha o que ele diz ali. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo de espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o cara que... Olha que pesado, cara, esse negócio aqui é muito forte. Ele está dizendo que o cara que se diz cristão e se diz estar debaixo da nova aliança, debaixo da graça de Cristo, no evangelho da graça de Cristo, e ainda permanece fazendo as coisas da antiga aliança, essa pessoa é considerada um adúltero ou uma adúltera espiritual. Por quê? Porque ela está segurando com uma mão na mão de Jesus e com a outra mão está segurando a mão de Moisés. Ela está cometendo um adultério espiritual. Infelizmente, todas as pessoas que estão debaixo dos princípios, das regras, dos preceitos da igreja adventista estão fazendo isso. Eles estão dizendo que estão com Jesus aqui com uma mão, mas com a outra mão eles se mantêm presos ou algemados, sei lá, como você quiser pensar, ou simplesmente segurando porque querem, a mão de Moisés, da antiga, com todas as suas regrinhas, todas não, mas algumas de suas regras da antiga aliança que já morreram, tá? Na verdade todas, porque se ele se propôs a fazer uma, né, que um simbolismo ali que é o sábado, ele está sujeito agora a toda a lei, tá? Então assim, o que acontece? Nós somos libertos de toda essa questão da lei da antiga aliança, toda ela, os 10 mandamentos, tudo. Agora a gente está debaixo de uma nova lei, que é a lei do amor de Cristo, que pede para você amar o teu próximo como a si mesmo, tá? Então você está debaixo dessa nova lei agora, mas a antiga lei foi toda pro vinagre, tá? O que é o negócio aqui, gente? Ó, eu não vou subestimar o meu público, tá? Não vou. Então eu tô falando tudo. Tô jogando carne e alimento sólido, tá? E a verdade é, essa informação que eu tô passando aqui agora, ela é bem perigosa, tá? Ela é bastante perigosa para o cristão que não é maduro. Por quê? Porque eu tô dizendo aqui para vocês o seguinte: vocês são livres. Se vocês quiserem ser. Vocês têm, por uma ratificação de Cristo, de Deus, o poder de se tornarem livres da religião. Tá? Para isso você precisa compreender, ter uma renovação da tua mente, metanoia e, né, gerar essa libertação na tua vida e na vida de quem está à tua volta. Porém, olha só, muita gente não consegue lidar com essa liberdade. Né? É aquela história, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Então, mais uma vez, você vai ter que viver debaixo do bom senso. Tá? Então, assim, tem muitos cristãos que utilizam sim a religião como muleta, tá? Para saírem de um problema. Por exemplo, o cara que... é como se fosse assim, um alcoólatra que vai na reunião dos alcoólicos anônimos toda semana e aí ele falta uma, falta duas e cai. É a mesma coisa que o religioso. É igual. Ele precisa estar toda semana na igreja. Se ele faltar uma semana, se ele faltar duas, ele já não consegue permanecer longe das loucuras e cai. Por que, Gleison, que isso acontece?
por vários motivos, mas basicamente porque essa pessoa não tem um relacionamento com Deus. Tá? Então a religião é uma muleta, sim, é uma muleta que funciona muitas vezes, tá? Para o cara que está precisando ali, um doidão, drogado, ex-drogado, ou alcoólatra, ou sei lá, um cara, né, que seja muito pervertido, sei lá o que, quer sair com um monte de mulher, ou uma mulher quer sair com um monte de homem, não consegue. Então ela tem que estar toda semana ali ouvindo o pastor, isso aí tá errado, esse negócio tá errado, né? Não faça isso, para se manter. Só que é um paliativo. Então assim, passou um tempo sem ir na igreja, cai. Por quê? Porque não tá ligado na videira, tá ligado na igreja. Tá ligado numa instituição, tá ligado num coletivo ali, institucional, onde ele congrega, que ajuda ele a segurar a barra por mais uma semana, tá? E isso não funciona, gente. Não funciona. Se dá qualquer problema, por exemplo, pandemia, pronto, acabou. Acabou, não pode mais ir para a igreja, agora ferrou, né? E é o que realmente, de fato, aconteceu com muita gente, né? Então, assim, vão direto na fonte, tá? Vão direto na fonte. Não fiquem ligados colocando a sua fé na igreja instituição, mas sim em Cristo. Vá direto na fonte. Mas Ele quer te libertar, tá? Então você fazendo isso que eu estou te falando, tendo um relacionamento com Ele. Como que eu faço relacionamento com Ele? Bom, eu vou ter um capítulo falando só sobre isso no volume 3, tá? Mas basicamente é oração, gente. Oração, jejum, leitura da palavra, tá? Mas eu vou te explicar tudo isso na próxima série. Então assim, temos que viver em novidade de espírito, né? Sair dessa questão de viver na carne ou dentro das regrinhas da lei, que era o ministério da morte. Temos que sair de tudo isso e viver fluindo ali, né? No reino, através do quê? Da morada do Espírito Santo dentro de nós, que reflete o caráter de Cristo, tá? Então olha só, vamos em outros versos aqui que foram distorcidos pela igreja adventista para tentar argumentar em favor da guarda do sábado. Olha o que eles falham em dizer aos seus membros, né? Tentando constantemente convencer eles das suas doutrinas. Eles falham em dizer que, por exemplo, no capítulo 7, tá? Que é o que a gente está falando bastante agora, do verso 9 ao 25, Paulo está descrevendo, veja bem, do verso 9 ao 25, Paulo está descrevendo como que é a vida daqueles que tentam servir a Deus dentro de uma perspectiva legalista, com algumas regrinhas ou com todas as regrinhas da antiga aliança. Por que ele fala isso? Porque ele viveu isso. Então ele começa a jogar agora a maneira como ele agia quando era fariseu, mas colocando no presente. Quer ver? É óbvio que ele não é mais fariseu, mas ele se sentia dessa forma. Olha lá. Ele se sentia dessa forma antes, tá? Olha lá. Descobrir por quê? Porque ele está tentando fazer uma ligação ali, fazer com que os judeus recém-convertidos se identifiquem com o que ele está falando. Né? Descobrir que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Olha o que ele descobriu depois que ele saiu da lei. O mandamento que era destinado a produzir vida, na verdade, produzia só morte. E literalmente, porque ele matava um monte de cristão, né? Mas também espiritualmente. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me, e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. A igreja adventista só usa esse pedacinho aí, ó. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Tá vendo? Você tem que guardar a lei. É isso que eles fazem, tirando completamente esse verso do seu contexto. Olha lá. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz. Então, eles usam essa parte aqui também. Admito que a lei é boa. Né?
Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Você acha que Paulo não estava conseguindo realizar coisas boas naquela época? Claro que estava. Então ele está se colocando numa situação de fariseu, antigo fariseu, o que acontecia com ele, entendeu? Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. Não que ele não pecasse, tá, gente? Ele também pecava. É óbvio que existe ainda um conflito, né? A gente não está glorificado. O corpo glorificado ainda. Mas isso aqui, toda essa questão é como o fariseu se sente tentando ser justificado pela lei. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então, o que ele está dizendo aqui? Graças a Deus por Cristo. Ou seja, eu sei que você passa por isso, ele está falando para o cara. Ele está falando, eu não estou dizendo que a lei é ruim. Ele está dizendo o seguinte, eu não estou dizendo que a lei é ruim. Eu estou dizendo que você não consegue guardar a lei. E por isso, ela causa muitos transtornos a você, porque você não faz o que você quer fazer. Você quer guardar a lei, mas você não consegue. Graças a Deus por Jesus Cristo. Por quê? Porque ele veio e acabou com essa história, gente. Acabou. Tá, agora você não tem essa pressão. Agora você põe todo o teu peso em cima dele, naquilo, toda a tua justificação naquilo que ele fez por você na cruz e segue a tua vida agora bem mais leve, tá? Então a gente só consegue entender esses versos, né, vendo sob qual perspectiva Paulo está falando aqui. Se você não entender dessa maneira, você não consegue entender o que ele está dizendo. Você pensa que o cara é esquizofrênico, tá? Mas tem muitas pérolas de sabedoria nesses versos aqui. Agora você tem que entender, né, o contexto de cada um deles, tá? Então assim, gente, então como que a gente sabe que ele está se referindo aqui também aos 10 mandamentos, não somente às leis cerimoniais, blá 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 blá. A gente já aprovou várias vezes, mas vamos entender melhor ainda lendo os próximos versos, versos 7 e 8, olha lá. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Você lembra que a gente explicou ali? Que a lei veio para acalmar ali os ânimos das pessoas que eram muito malucas. Estavam fazendo um monte de atrocidades. Bom, olha lá. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Então ele está falando o seguinte, ó. Ele menciona não cobiçarás, ou seja, os 10 mandamentos estão aqui, tá? Então ele diretamente cita o 10º mandamento, incluindo necessariamente os 10 mandamentos ali. Que tinha que incluir, não podia ser diferente, né? Então ele inclui, por tabela, está incluindo também o sábado, tá? Então assim, o que eu posso... Mas o que ele está falando aqui é algo mais profundo. Ele está dizendo o seguinte... Quando você se coloca debaixo da lei, a tua tendência para pecar é muito maior do que quando você se coloca debaixo da graça. Veja bem. Gente, repressão não funciona, tá? Repressão é uma bomba relógio. Ou seja, o cara fica lá. O religioso chato... Meu Deus, esse pessoal aí... É o pior, acho que são as piores pessoas de fato da Terra. É o religioso chato. E eu já fui, né, um religioso chato. Assim, não tão chato quanto a maioria dos legalistas, mas eu era chatinho sim, tá? Veja bem, esse povo, o que eles fazem? Eles martelam na cabeça da pessoa: você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode. Não assista TV, não vá no cinema. Não coma carne vermelha. Não beba café. Mulher não use calça comprida na igreja. Não faça isso, não faça aquilo. Blá blá blá, blá blá blá. Ou seja, regras de homens, tá? Mesmo que ele estivesse falando das regras de Deus, que
Claro, seria bem melhor mesmo que as da antiga aliança, mas isso é tudo regra de homem, tá? E assim, reprime a pessoa, vai reprimindo, cara. Chega uma hora, tipo assim, coitada das meninas dessa igreja. As meninas que crescem dentro dessa igreja. Porque elas crescem tão reprimidas, e isso eu sei como fato, tá? Eu sei como fato. Eu não vou dar exemplo de nomes aqui, porque seriam muitos e eu não quero, né, obviamente, queimar ninguém. Mas assim, eu conheço várias meninas que foram reprimidas ali, um monte e tal, saíram de casa com 17, 18 anos, foram estudar em colégios adventistas, muitos deles internos, e tocaram terror naquele lugar. Tocaram terror. Por quê? Porque a lei fica martelando o cara e só gera mais vontade. Se você ficar falando, ó, não coma doce de leite, nunca coma leite condensado, nunca coma leite condensado, nunca coma doce de leite, não come chocolate, não coma chocolate, não coma chocolate. A criança vai crescendo com ele, não posso comer chocolate. Aí ele vê o amiguinho dele comer chocolate. Meu Deus, tá comendo chocolate. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, e agora? Quer saber? É exatamente isso que eu quero fazer cada vez mais. Cada vez mais. Quanto mais a pessoa fala, não faça, não faça, não faça. Agora que eu quero fazer mesmo, tá? Por quê? Porque a pessoa fica vivendo num negócio, num ambiente de repressão terrível, né? E vai estourar essa bomba aí. E quando estourar, meu amigo, segura. Segura. Eu tinha uma menina que, não vou falar da onde, mas o apelido dela era Titanic na igreja. Todos os homens que namoravam com ela, ela afundava. Ela afundava o cara. Porque ela era uma doida, né? Mas, aparentemente, assim, né, nos sábados, né? Santa, por trás era, né? Então, assim, isso acontece, gente. Acontece demais. Mas acontece muito demais na igreja adventista. É um negócio absurdo. Mas também acontece nas igrejas evangélicas, tá? Mas em menos escala, assim, em menor escala. Na igreja adventista é muito pesado, porque a lei ali é muito pesada. Gente, você é adventista, faça uma autoavaliação. Eu tô mentindo aqui? Eu tô mentindo? Aliás, eu tô mentindo em alguma coisa que eu tô fazendo. Você pode até discordar comigo teologicamente de algumas coisas. Tudo bem, tá? Tudo bem. Você não entendeu ainda, mas no dia que você entender, você vai mudar. Mas tudo bem, não importa. Faça o que você quiser. Agora, você sabe que eu tô falando a verdade. Eu vivi 25 anos da minha vida lá, eu sei o que eu tô falando. É isso aqui. Tá? E você sabe que eu tô falando a verdade. Bom, quando eu estava na igreja adventista, para mim era muito mais difícil não pecar. Infinitamente mais difícil. Infinitamente. Porque o pecado batia na minha porta todos os dias, a repressão, a lei ali, pá. Não conseguia cair, tá? Isso vale para quê? Para o que eu tô falando, né, de repressão, vale para comida, vale para filmes, no cinema, vale para até mesmo questões de, digamos, pornografia. Claro que pornografia está completamente errado. Aliás, é das piores coisas que você pode entrar na tua vida, tá? Eu sei porque eu já tive esse problema. E é terrível o negócio. Eu não era um cara que, tipo assim, eu não vou entrar em detalhes, mas não era um cara que via todos os dias, via uma vez a cada 2, 3 meses, mas pra mim, eu considerava um vício. Porque eu não tinha controle. 2 ou 3 meses, invariavelmente, depois de 2 ou 3 meses eu caía de novo. Mais 2 ou 3 meses caía de novo. De complicado isso aí, gente. Tem muita gente com esse problema aí. Cuidado, esse negócio aí arrebenta com a tua vida, tá? É pesado. Bom, a verdade o verso que é mais lido, como eu disse, do livro de Romanos, ali pela Igreja Adventista, é: a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Romanos 7, 12. Eles usam esse texto, esse verso, e assim, meio que apagam todo o resto, né?
O resto nem é comentado. Eles dão ênfase total a esse verso aqui e tiram ele completamente do seu contexto e aplicam a favor da guarda do sábado. A verdade é essa, tá? E assim, para muitos é suficiente para crer, né? Tipo, o cara quer crer, ele quer crer. Então ele escuta isso e fala, tá, ótimo, faço parte da igreja remanescente de Deus nessa terra. Eu sou o cara. É isso que eles pensam. Bom, a verdade é, ninguém entendeu, né, o que Paulo estava querendo dizer, de fato, nesse capítulo. E essas pessoas também não se interessam em se aprofundar porque vai dar problema. Então, deixam para lá, né? Como que a gente sabe que não é isso, né? A gente acabou de ler tudo, mas olha só esse verso aqui. Portanto, que são os versos iniciais desse capítulo. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Cara, é o seguinte, agora, tudo que a lei exige, ela já está satisfeita em nós. Por quê? Porque Cristo vive em nós. Não é pelo que a gente faz, é pelo que Ele fez. Tem que repetir isso diversas vezes, mas é isso aqui, tá? Então assim, graças a Deus, né? Porque Ele vai e Ele liberta, e assim, muita gente tem sido liberta, glória a Deus por isso, mas tem muita gente presa nessa seita, são mais de 20 milhões de pessoas, misericórdia, tá? Mas assim, essas pessoas estão sendo roubadas do verdadeiro entendimento do Evangelho da Graça de Jesus, e isso é muito triste, tá? Eu não sei até quando pastores e dirigentes dessa igreja vão continuar enganando essas pessoas, membros, obreiros, diáconos, anciãos, crianças, jovens, adolescentes, né? Todo mundo ali vai pro quiabo, é enganado. Até quando, né, gente? As pessoas vão permanecer acorrentadas a esses falsos ensinos. Que Deus tenha misericórdia. Bom, nos termos da Nova Aliança, o que Paulo faz? Ele esclarece que o Espírito Santo vive dentro do cristão e agora nos guia. Tá? Então, olha lá. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Será que o Espírito de Deus habita em vocês? E em mim? E em nós? Se habitar, a gente é guiado por Ele. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Então a carne já não domina mais, né? Bom, o que acontece? A partir do capítulo 8, o que Paulo faz? Ele solidifica a sua posição, né, de que a lei da antiga aliança não pode mais ser colocada como exigência ao cristão, seja ele judeu, recém-convertido ao cristianismo, ou gentil cristão, porque eles estão debaixo da nova aliança. Por quê? Porque a antiga aliança só causava morte, frustração e condenação. Olha lá, por exemplo, capítulo 13. O que Paulo diz? Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, incluindo do sábado, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Você não precisa mais guardar o sábado, tá? Mas se você amar o seu próximo, você não vai mais adulterar, não vai mais matar, não vai mais furtar, não vai mais cobiçar e tudo mais. O que isso acaba confirmando o que o outro apóstolo João disse, né? Olha lá, escreveu, né? O que Jesus disse. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Então, assim, agora, na nova aliança, gente, o resplendor da glória de Deus, ele toma conta. Por quê? Porque Cristo está aqui. Cristo veio, né? E Ele está dentro de nós. E é dessa forma que nós somos libertos de todo o pecado. Romanos 6, 22. Né? E assim,
dessa forma a gente não anula a graça de Deus, pois se olha o que diz ali, Gálatas 2:21, a gente vai entrar depois. Pois se a justiça tivesse vinda pela lei, Cristo morreu inutilmente. Tá? Então Cristo morreu exatamente porque a lei não iria conseguir nos justificar, apesar de que no Antigo Testamento era dessa maneira que eles estavam debaixo dessa justificação pela lei na antiga aliança, povo de Israel. Tá? Então, assim, somente dentro dos termos da nova aliança, né, a gente pode ser liberto do pecado através de um relacionamento com Deus, algo que não era possível na antiga aliança. Isso quer dizer o que, Gleice? Que eu não vou pecar nunca? Não, você vai pecar. O que eu quero dizer os pecados conscientes agora você vai ter que se esforçar para fazer, para cometer. Olha lá, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Olha lá no capítulo 10 o que ele diz. Finalmente, o que a gente já leu no início ali é o emblemático verso, né? Olha lá. Porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. A lei apontava para Cristo, Cristo chegou, a lei morreu na antiga aliança. É isso. Para a justificação de todo o que crê. Tá? Olha o que... Você lembra aquele negócio que eu falei do adultério, né? Bom, eu já li aqui para vocês, mas assim, depois vocês leem com calma aí, tá? Não vou falar de novo, mas vai lá, Romanos 7, 1-4. Marca esse negócio aí, tá? Porque isso aí é algo que talvez seja um dos versos mais importantes para você ver o problema que os adventistas estão enfiados. E como que a gente sabe que essa questão é séria, gente? Olha lá. Romanos 7, 5 e 6. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei. Você está entendendo, gente? A lei é santa, justa e boa. Sim, mas olha o que ele está dizendo aqui. Fomos libertados da lei. Se você foi libertado da lei e volta para debaixo da lei, né, aquela história que eu falei, você está adulterando agora, espiritualmente. Para que sirvamos conforme o novo modo de espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Tá? Então, tomem cuidado, gente. Esse negócio aqui é muito sério. Bom, isso aqui deveria ser suficiente, né? Para bater, eu poderia acabar a série aqui agora, mas a gente sabe como os adventistas têm uma dura serviço, né? Então vamos dar continuidade aqui no estudo, porque eu sei que muitos adventistas são extremamente zelosos, como Paulo era um fariseu zeloso, eu também era um adventista zeloso, e eu sei que tem muitos outros aí que são bem mais do que eu era, né? Mas assim, ó, para refletir esse negócio, eu vou ler um verso aqui agora. Eu quero que você troque a palavra israelitas por adventistas, e aí você vai ver uma verdade acontecer magicamente aqui. Olha lá. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos adventistas, né, ou israelitas, né, pelos adventistas, é que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Mais pura verdade. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Pesado, tá? Vamos falar agora sobre a carta aos Gálatas? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue dar um pau aqui para terminar rápido. Olha lá. Esse verso é o verso talvez mais emblemático, que diz o seguinte: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, mas depois que veio a fé já não estamos debaixo de aio.
porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 24 a 26. Bom, o que acontece? No livro de Gálatas, o que Paulo está fazendo? Ele está exortando os membros da igreja da Galácia, né, para que eles não se deixassem ser persuadidos pelos cristãos judaizantes que queriam colocar eles de novo debaixo da lei. Como não há nada de novo debaixo do sol, a mesma coisa acontece hoje com a igreja adventista, que fica tentando judaizar os cristãos aí. Então, assim, esse livro, essa carta, ela tem muita autoridade, né? Se a gente está analisando aqui o contexto e tal. Então, pelo fato de que esse público, ele vivia nesse contexto, onde tinham cristãos judaizantes ali constantemente tentando colocar os cristãos que estavam livres debaixo de novo do jugo da velha aliança, esse livro aqui tem muita autoridade para falar sobre o sábado, tá? E assim, existem versos aqui que são avassaladores. Por exemplo, Gálatas 3,17. Quando eu estava na igreja adventista, nunca tinha ouvido esse verso. Olha lá. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois de Abraão, a gente já falou sobre isso, mas assim, está em Gálatas, né? Não a invalida de forma a abolir a promessa, tá? Gente, a lei veio 430 anos depois de Abraão. Pelo amor de Deus, só confirma ali o verso de Deuteronômio 5, 2, 3. Olha lá. O Senhor nosso Deus fez conosco aliança em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor essa aliança, mas conosco. Todos que hoje aqui estamos vivos. Durante meus 25 anos na igreja adventista, eu nunca ouvi nenhum desses dois versos ser remotamente ventilado dentro da igreja adventista. Nada. Passava batido. Se bobear, até pulavam, tá? Quando fosse ler o livro inteiro de Gálatas. Ninguém falava sobre isso. Como é possível, gente, que Abraão, Isaac, Jacó, José guardou o sábado, se a lei só veio 430 anos depois de Abraão? Um absurdo, né? Pois é. Por que tem mais de 20 milhões que continuam acreditando nisso? Se isso não está na Bíblia, né, dessa guarda do sábado pelos patriarcas. Por que eles vão contra a Bíblia? A Bíblia está falando aqui, 430 anos, a lei veio 430 anos. Não adianta. Bom, mas o que a gente viu ali é que, segundo Paulo, né, a lei ela serviu como o quê? Como um aio, como um tutor, como um professor, né, como uma guia até chegar, né, o cara mesmo que foi Jesus, né? Então, assim, depois da chegada de Cristo, né, tendo chegado a fé, ou seja, a justificação pela fé, nós já não estamos mais sob o controle do tutor. Acabou, tá? Então ele fala o quê? Que a lei da antiga aliança, 603 leis da Torá, incluindo o sábado semanal, não possui mais autoridade nenhuma sobre a vida dos cristãos. Vamos analisar com calma esse negócio aqui? Olha lá. Olha o que ele diz ali. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai, antiga aliança, e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre, e essa é a nossa mãe. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas
da livre. Meu Deus, o que Paulo está dizendo aqui? Bom, ele está dizendo, gente, basicamente que quem se submete à antiga aliança, ele é uma Ismael representa ele, tá? E a aliança que ele está debaixo é representada por Agar, que era escrava. É isso. Tá? E o que ele diz? Ele chega a dizer o seguinte: mande esse Agar e o filho embora, como foi feito ali, né? No caso de Abraão. Mande esse povo embora. Por quê? Porque a influência deles pode colocar vocês de novo debaixo do jugo da antiga aliança. Então, assim, quem perseguia os filhos da livre eram os filhos da escrava. Essa história de que a igreja adventista é perseguida, não é perseguida. Eles que perseguem os evangélicos, dizendo: vocês são filhos da Babilônia, vocês são parte do protestantismo apostatado, vocês têm a marca da besta. Vocês estão entendendo, gente? Utilizando as mesmas premissas dos fariseus, basicamente, é a mesma coisa, tá? Vamos jogar um quadro aqui que vocês vão ter 2 quadros bacanas aqui, olha lá. Antiga aliança, nova aliança. Agar é escrava, Sara é livre. Sinai, Jerusalém terrena, Cidade Santa, Nova Jerusalém. Quem a segue são filhos da escrava na antiga aliança. Quem a segue são filhos da mulher livre, nascidos da carne, antiga aliança, nascidos do espírito, nova aliança. Em escravidão, antiga aliança. Em liberdade, nova aliança. Perseguem e acusam os filhos livres. Na antiga aliança. Nova aliança, são perseguidos pelos escravos. Tá vendo? Antiga aliança, são como Ismael. Nova aliança, são como Isaac. Agora olha o próximo quadro. Gálatas 4, 3, 31. Mande embora a escrava. Significado: desfazer-se dos termos da antiga aliança. E o seu filho, agora sim, ó, afastar-se daqueles que promovem a antiga aliança. Fiquem longe desse povo, é o que Paulo está dizendo, né? Porque tinha muitos cristãos judaizantes ali. Então, gente, se você ficar ouvindo demais aí, ó, porque assim, esse povo adventista tem uma lábia forte, tá? Eles vão te convencer, tá? E se você desbobear, eles vão te... E é assim que eles pescam os membros ali no proselitismo, membros de outras igrejas, né? Olha lá, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Veja, ambos não podem conviver juntos. Ou você é livre ou você não é livre. Se você não for livre e quiser ser livre, você vai permanecer escravo. Porque não tem como você ser 2 coisas ao mesmo tempo. Então o que vai valer é que você vai continuar na escravidão, tá? Olha lá, não somos filhos da escrava. O que quer dizer? Não estamos debaixo da lei da antiga aliança. Quem estiver é filho da escrava. Mas sim da livre. Estamos debaixo da nova aliança, a lei do amor de Cristo. Tá? Então é isso. A igreja adventista impõe sim uma perseguição ideológica em cima de evangélicos, tá? E católicos também, apesar de que realmente está errada ali a doutrina católica, né? Mas, tipo assim, os caras são doidos. São eles que perseguem. Ideologicamente, mas perseguem. Esse povo dizendo, ó, esse povo aí está sendo usado e enganado por Satanás, né? Vamos ler agora um pouquinho sobre a carta aos Hebreus. A gente está quase acabando, tá, gente? Vamos lá. Hebreus 8,13. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Bom, vocês sabem, o livro de Hebreus ele foi escrito para quem? Para judeus que haviam sido recém-convertidos ali ao cristianismo, né? E precisavam ser guiados em diversos assuntos ali de maneira bem específica, porque era algo bem sui generis o que tinha acontecido com eles. Então, assim, um tema constante ali no autor do livro de Hebreus era contrastar, né, fazer um contraste entre a nova aliança e a antiga aliança. Portanto, o assunto aqui o contexto dessa carta é bem importante, está dentro do que a gente quer falar sobre o sábado, então, assim, ela tem bastante autoridade para falar sobre esse assunto aqui, tá? Então a gente já viu ali como a antiga aliança é definida, né, como sendo tanto os 10 mandamentos quanto todas as outras 603 leis mosaicas. Então não tem como dividir uma coisa da outra, tá? Uma está completamente conectada à outra. Então, nesse verso que a gente leu ali,
que ele diz? O autor do livro de Hebreus está se referindo tanto aos 10 mandamentos quanto às outras 603 leis da Torá, ao dizer que ela já está antiquada, envelhecida e a ponto de desaparecer. Olha o que ele diz ali no capítulo 9, tá? Que vai um pouco mais a fundo ainda no tema, olha lá. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. A gente já viu que a primeira aliança é antiquada, de acordo com o autor de Hebreus, né? Tem que desaparecer. Então ele está se referindo novamente de novo aqui à primeira aliança, né? Que não foi nenhuma outra aliança, né? Mas ele está se referindo aqui à aliança feita com o povo de Israel, não com Abraão, não, com o povo de Israel. A primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Mas quais eram essas regras para adoração? A gente leu aonde? No livro de Levíticos, capítulo 23, quase todas essas regras aí para adoração, né? Mas olha só, a gente não vai falar de todas elas de novo, mas vamos lembrar do sábado semanal, que está lá, olha lá. Diga o seguinte aos israelitas: estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Olha as regras ali, para adoração. Em 6 dias realize seus trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dia de descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum, onde quer que morarem, será sábado dedicado ao Senhor. Então olha lá. Como que a gente sabe que o texto de Hebreus 8:13 e de Hebreus 9:1, que a gente acabou de ler, inclui o sábado semanal? Olha o que é dito no capítulo 9, versículo 4. Onde se encontrava um altar? Ele está falando aqui sobre as regras de adoração da antiga aliança, né? E o tabernáculo. Tá. Olha o que ele fala aqui agora. Onde se encontrava um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente, está falando da tenda do tabernáculo, totalmente revestida de ouro, ou do templo, né? Totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. As tábuas da aliança. Então está se referindo aos 10 mandamentos, está se referindo a uma regra para adoração. E está se referindo ao sábado. Então, assim, o contexto do capítulo 8 do livro de Hebreus é o quê? É mostrar como se tornou obsoleto, né, a antiga aliança com a chegada da nova aliança. Então, o que diz ali? O contexto do capítulo 9 agora trata o quê? Das regras para adoração, e o capítulo 4 inclui, né, essas tábuas da aliança, e obviamente incluindo o sábado semanal, e tornando esse sábado semanal antigo, envelhecido e que não precisa mais ser observado e sim deve desaparecer. Mas assim, quando que essas regras deixaram de possuir relevância? Olha lá, Hebreus 10, 9 e 10 nos esclarece isso daí. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todos. Então, Cristo cancelou o primeiro para estabelecer o segundo, a segunda aliança. Olha lá, Hebreus 8, 8 e 9. Novamente deixa bem claro. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que eu fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Ok? Então a nova aliança não é como a antiga aliança, que trouxe junto com ela as tábuas da lei e os 10 mandamentos, incluindo o sábado. Ela seria uma muito melhor aliança, obviamente, né? Muito superior à antiga aliança. Então, de novo, isso quer dizer que a gente pode matar, adulterar, blá, blá, blá. Bem infantil, né, esse argumento, né? Bem infantil. Será que você precisa ler constantemente a lei para saber que todas essas coisas aí são erradas? Você precisa estar lendo, então você precisa dessa lista, né? Para saber o que é certo e errado. Você é adventista. Nos dias de hoje você precisa, se você não está lendo ali, você não sabe o que é certo e o que é errado, né? Veja, os filhos maduros, eles têm bom senso. E eles fazem aquilo que o Espírito Santo os guia para ser feito. Então, por exemplo,
Tá nos 10 mandamentos que você não pode consultar um vidente? Não tá, mas você sabe que tá errado, né? Você sabe. Tá nos 10 mandamentos que não pode assistir vídeo pornô? Não tá, mas você sabe que é errado. Tá nos 10 mandamentos que você não pode cheirar cocaína? Não tá, mas você sabe que é errado. Como você sabe? Porque você tem bom senso, tá? Então você não precisa dessas regrinhas para ter bom senso. É só você ter bom senso. Você vai saber o que é certo e o que é errado. Bom, o fato é, se você tentar viver pelas regras somente dos 10 mandamentos, você está ferrado. Porque olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios 6, 9 a 10. Não sabeis que os injustos... Onde está os injustos nos 10 mandamentos? Não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, devasso não está lá. Nem os efeminados, efeminado também não está lá. Nem os sodomitas, sodomitas também não está nos 10 mandamentos. Nem os ladrões, esse aí está. Nem os avarentos, também não está. Nem os bêbados, nada, não fala nada sobre os bêbados nos 10 mandamentos. Nem os maldizentes, nada sobre os maldizentes. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, a grande maioria dessas atividades aqui não estão elencadas nos 10 mandamentos. E agora, José? Como é que você vai sair dessa? Guarde seus 10 mandamentos aí, direitinho. Vamos ver se isso aí vai te levar à salvação. Só se rasgar esse negócio aqui. Rasga o livro de Carta aos Coríntios, então. Entendeu, gente? Então, bom senso é, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você tem que entender o que convém e o que não convém e fazer o que convém. Beleza? E aí você vai estar tranquilo. Bom, vamos entrar na carta aos Efésios? Olha lá, o verso principal. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Bom, qual era o contexto, gente? O contexto da carta, da epístola ali aos Efésios, tá? Era o seguinte: essa era uma igreja composta praticamente por toda a sua maioria de cristãos gentios, né? E assim, Paulo também, né, constantemente deixa claro ali que o cristão gentil não está debaixo da antiga aliança. Portanto, ele faz esse contraste entre uma aliança e outra, e ele também fala um pouquinho sobre como que seria o relacionamento entre judeus, cristãos, gentios, etc. Tá? Então, assim, essa carta também possui bastante relevância para o nosso estudo, porque fala do assunto das alianças, etc. Tá? Então, olha lá. O que Paulo fala sobre as consequências, né, dessas alianças sobre o cristão gentil? Olha o que ele diz ali. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Os gentios não tinham lei, não tinham Deus, não tinham Cristo, não tinham nada. O povo estava perdido. Os pagãos, né? Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Então essa inimizade aqui, pode ser que tenha outros significados, mas também tem o significado do quê? Existia uma barreira entre os gentios e os judeus. Tá? E essa barreira era o quê? Era a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Ou seja, o judeu olhava para o gentio e falava: esse cara aí não guarda o sábado. Né? Existe uma barreira. Tá? Então, assim, quando a gente vai no grego, ele fala o seguinte: a lei dos mandamentos em decretos, os estatutos. Né? E quais eram essas leis, decretos e ordenanças principais existiam várias, mas as principais que erguiam a barreira de separação entre judeus e gentios? Quais eram? A circuncisão, a lei Levíticos 11 ali com relação a alimento, tá?
e o sábado. Na igreja adventista só não tem a circuncisão, mas os outros dois têm. Então existe essa barreira também de inimizade entre eles e o povo evangélico por causa disso. Então Paulo está dizendo ali, ó, descarta esse negócio aí. Cristo já destruiu essa barreira. Né? Só falta você reconhecer, né? Mas, infelizmente, muita gente fica presa ao engano. Olha lá. Carta aos Filipenses. Vamos pular agora para a carta aos Filipenses. Estamos acabando. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Filipenses 3:2. Bom, a igreja de Filipos ali era uma das igrejas favoritas de Paulo. Por quê? Eles aceitaram muito bem o evangelho e implementaram o evangelho da maneira correta. E eles demonstravam isso ali na vida diária deles, né? E Paulo reconhecia esse negócio aí. Bom, além disso, também os filipenses apoiavam constantemente o ministério de Paulo, etc. Mas, mesmo assim, mesmo eles tendo, né, mais solidez e clareza a respeito do evangelho das bases da nova aliança, ainda assim eles eram constantemente abordados por quem? Sim, eles, os cristãos judaizantes, os adventistas da época, que buscavam impor sobre eles as leis já ultrapassadas da antiga aliança novamente. Pô, chato, meu Deus. Olha lá como Paulo lida com esse problema. Cuidado com os cães. Olha como ele chama esse povo, gente. Que depois esse termo aparece também lá no Apocalipse, né? Escrito por João. Olha lá. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Os cristãos judaizantes eram chamados por Paulo de cães. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus. Eu já vi alguns apologistas adventistas dizerem o seguinte: não, está falando da circuncisão aqui, não está falando nada do sábado. Só que então explica para o povo que para o cara guardar o sábado ele tinha que ser circuncidado. Ele não podia guardar o sábado sem ser circuncidado. Se eliminou a circuncisão, eliminou o sábado. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Bom, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está esclarecendo que a justiça que ele possui não provém da lei. Tá? Ele até coloca ali todo o zelo anterior que ele tinha com relação à antiga aliança como que esterco. Esse zelo, infelizmente, que eu também tinha com relação ao sábado e tudo mais, é esterco, gente. É esterco, não vale nada, tá? Se comparado ali ao conhecimento de Cristo, né? Obviamente. Então, exatamente pelo fato de Paulo ter sido um fariseu muito zeloso, ele sabia exatamente como os fariseus religiosos pensavam e agiam, né, nessa época. Então, ele sabia da enorme diferença entre viver debaixo da lei do Antigo Concerto e viver debaixo da lei de Cristo na Nova Aliança. E esse, na verdade, foi um dos grandes motivos pelos quais Deus escolheu ele para ser o apóstolo dos gentios. Porque ele sabia o que era viver na lei. Então ele não queria que o povo gentil caísse debaixo do problema que ele viveu por muito tempo. Tá? Da mesma maneira, eu me identifico com Paulo, porque eu sei como é viver debaixo da lei adventista. Tá? Não é legal, gente. Então, assim, eu estou também aqui aconselhando não só o povo adventista, como também os evangélicos e também o povo pagão, digamos assim, aqueles que não conhecem, não fazem parte do cristianismo ainda, mas que
vocês não caiam nessa armadilha aqui, nessa arapuca, tá? Não deixe ser, enfim, colocados debaixo desse jugo, que não é bom, tá? É bem melhor viver onde eu tô agora, aqui, debaixo dessa aliança, debaixo desses preceitos. Então, para finalizar a carta aos Colossenses, olha lá. Claro que, mais uma vez, essas cartas têm coisas bem mais pesadas com relação ao sábado, mas a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Olha lá, o verso sobre a questão geral do sábado, no livro de Colossenses, mais emblemático: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Bom, a gente vai falar em detalhes ali sobre o livro de Colossenses, que possui claramente o texto mais forte do Novo Testamento contra a guarda do sábado. Mas agora, por enquanto, a gente vai ver um pouco superficialmente ali como Paulo defendeu novamente os gentios contra a judaização do Evangelho de Cristo. Olha lá. Cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Colossenses 2,14. Então, assim, alguns teólogos adventistas, eles defendem o quê? Que esse escrito de dívida aí seria somente algumas violações específicas dentro da lei, mas não toda a lei da antiga aliança, né? Então não inclui dentro desse pacote sábado semanal. Só que quando a gente analisa as ordenanças dentro do contexto da dívida que nos era contrária, a gente identifica o quê? Que toda a lei da antiga aliança era contrária ao povo de Israel. Era um jugo que nem eles, nem seus patriarcas poderiam suportar. Leia depois lá Atos 15:10, que você vai entender. Bom, a gente entende o quê? Que toda a lei da antiga aliança foi pregada na cruz, resultando na remoção daquilo que nos cobrava e era contrário à nossa salvação eterna, tá? Mas assim, a gente vai ver mais sobre isso em detalhes no próximo vídeo, principalmente de Colossenses, que é muito forte, tá? É muito forte. E a gente vai se aprofundar no próximo vídeo bastante na questão do sábado ensino as epístolas de Paulo. Não perca, gente, vai estar muito bom. É assim um último prego no caixão ali A gente vai falar sobre muita coisa ainda, tá? Mas assim, tem muito vídeo ainda pela frente. Mas amanhã a gente deixa claro a visão de Paulo sobre o sábado. E aí, meu amigo, né? Já era há muito tempo. Creio eu que desde o primeiro vídeo já era. Mas assim, vamos colocar mais coisa, e mais coisa, e mais coisa, e mais coisa, para você não ter dúvida nenhuma. A gente vai tirar todas as suas dúvidas. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Valeu por ter ficado até aqui comigo. Curtam o vídeo, compartilhem. Deixem uma avaliação bacana lá na Amazon. E se você ainda não adquiriu o livro, adquira, que tem muito mais detalhes. Isso aqui é só uma pincelada, né, sobre o assunto, o tema ali do livro e tal. A gente está trazendo bastante coisa aqui nos vídeos, mas ainda tem mais coisa no livro. Então, com certeza vai edificar você e a tua casa. Beleza, gente? É isso, então. Até o próximo vídeo daqui a 3 dias, às 8h01 da noite. Não 8h10, como eu falei no outro vídeo errado lá. 8h01. Tá? A gente se vê lá. Um abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima.